Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV. Hoje é segundona, hein? Dia 8 de fevereiro de 2021. Vamos abordar todos os assuntos que foram tema do noticiário esportivo no Brasil e no mundo. O Palmeiras continua sem Mundial, perdeu para o Tigres do México por 1-0 no final de semana e vai disputar o terceiro e quarto lugar no Campeonato Mundial, hein? O Palmeiras continua sem Mundial Interclubes, não venceu o Tigres do México. Já o Bayern de Munique fez a sua lição de casa, venceu hoje por 2-0 o Al-Ahly e faz a decisão contra o time mexicano. O Santos jogou no final de semana, apenas empatou com o Atlético Goianiense por 1-1 fora de casa, lá em Goiânia, mas foi um resultado que não serviu muito para o Santos, que agora tem 3 jogos dentro de casa, 3 jogos na Vila Belmiro, para tentar subir na tabela e conquistar uma vaga à próxima Libertadores da América, que é já neste ano de 2021. Aliás, a pré-Libertadores já tem até o sorteio, né, dos times brasileiros e tem até data para começar a pré-Libertadores da América. O Santos fez mais um jogo mal ou menos no final de semana, né? Não foi tão bom assim, apenas empatou com o Atlético Goianiense. O Corinthians joga amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio hoje deu um grande passo também para se classificar a Libertadores da América. Venceu o Botafogo por 5-2 lá no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar os gols da partida também entre Flamengo e Red Bull Bragantino e todos os jogos do final de semana. O São Paulo não jogou, tinha clássico contra o Palmeiras, que está disputando o Mundial. Então, portanto, esse jogo será mais lá para frente do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o técnico Vissoli vai preparando a equipe para o Campeonato Brasileiro depois de assumir a vaga de Fernando Diniz. São Paulo que pode ter também um novo treinador nas próximas horas, hein? Tem 3 concorrentes buscando essa vaga de treinador de São Paulo. Um deles é Hernan Crespo, que daqui a pouco o Felipe Camargo vai trazer aqui as informações, se o Hernan Crespo foi sondado pelo Santos, se não foi. Hoje nós temos um convidado muito especial, uma entrevista muito legal com o Robert, campeão brasileiro em 2002 com o Santos Futebol Clube. Está aí na tela o Robert, ele vai contar o que está fazendo da vida, está acostumado já com as câmeras, você viu que está completamente solto, já sorrindo, vai falar bastante aqui no Esporte por Esporte também e contar o que está passando na vida dele e falar sobre o Santos também, né? Como é que ele está vendo esse momento do Peixe, pós-Libertadores, com o Cuca no comando. O Cuca quer sair, não saiu, a diretoria também ainda não se mexeu em relação a isso, vai mantendo o Cuca no cargo. Ou seja, vamos falar de tudo isso e muito mais nessa edição do Esporte por Esporte que já começou. Você pode mandar a sua pergunta para o Robert ou a sua colocação sobre o Santos Futebol Clube através do nosso WhatsApp 99714-4833, WhatsApp do Esporte por Esporte 99714-4833. Vamos dar rápidos destaques iniciais. Vou pegar um também daqui a pouquinho do Robert, mas eu começo com o Felipe Camargo trazendo o seu destaque inicial. Boa noite, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Léo, um abraço para você, aos amigos da mesa, para você que está em casa. Um início de semana cheia, o Santos não joga no meio de semana, o elenco ganhou folga nesta segunda-feira também. O jogo foi no sábado, folgou domingo, né? Foi uma volta de viagem no domingo. E hoje também, então, volta às atividades amanhã. O Santos inicia sua preparação para pegar o Coritiba sábado na Vila Belmiro. É uma sequência de 3 partidas, até pelo futebol que o Santos vem apresentando depois da derrota na final da Libertadores, fica um pouco uma dúvida na cabeça, né? Será que o Santos vai conseguir vencer os seus adversários, 3 adversários dentro da Vila Belmiro, nas 4 últimas rodadas que faltam? Dentro de uma lógica, era para o Santos estar se sentindo confortável dentro dessa situação, né? São 4 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o Santos brigando pela 8ª posição da competição nacional, com desses 4 jogos, 3 seguidos em casa. Contra Coritiba, o Corinthians entra no meio, né, por causa desse jogo que era atrasado do dia 31, que seria no dia seguinte, a final da Libertadores, e na sequência o Fluminense. Se fizer 100% de aproveitamento em casa, o Santos tem boas chances de conseguir sua vaga na Libertadores, mas muita gente duvida que o Santos consiga esse feito. Marinho já deve estar à disposição para o confronto do final de semana. Thiago Nunes é a bola da vez, Hernan Crespo pediu 1 milhão e foi descartado. Tudo isso vamos debater aqui no Esporte por Esporte.
Tá certo, este é o Felipe Camargo. Agora vamos lá, Paulinho de Brito. Boa noite, Paulinho, seu destaque. Boa noite, Leonardo. Boa noite aos integrantes da mesa e uma noite especial para você, amigo telespectador de Esporte por Esporte, em particular ao nosso entrevistado, que foi um baita jogador. Eu quero dizer que o Palmeiras pode não ter Mundial, mas tem um título inédito que o São Paulo e o Santos não têm, que é de ser bicampeão da segunda divisão. Agora, em relação ao Cuca, eu quero dizer o seguinte, o Cuca, se ele não quer ficar no Santos, se eu fosse o Ruedas, se é questão de adeus, até logo. Porque ele priorizou a Libertadores, infelizmente o Santos não beliscou a Libertadores, alguns jogos ele poderia colocar a força máxima, e no entanto ele poupou jogadores, e agora está na iminência de não se classificar para a Libertadores. Aí, obviamente, todos os méritos que ele teve dirigindo a equipe, ele era o comandante e nós aqui falávamos, eu falei várias vezes, o time tem que jogar com titular, até porque hoje pode fazer 5 substituições. Então não entendi o porquê, até porque o elenco dele é limitado tecnicamente e em quantidade também. Então ele tinha que manter sempre os titulares, não entendi poupar jogadores e deu no que deu. Dificilmente o Santos tem possibilidade? Tem, óbvio. Mas dificilmente o Santos se classifica porque já vem há 6 partidas que não ganha. Então, dificilmente vai fazer 100% nas 3 partidas que dar-se-ão agora na Vila Belmiro. Oxalá eu esteja errado, mas o Santos está arriscado a disputar Sul-Americana. Tá certo, Paulinho de Brito, dando seu destaque inicial. Agora, Vonei Lima. Boa noite, Vonei Lima, tudo bem? Boa noite, Léo. Tudo jóia, tudo muito bem. O que não vai muito bem, infelizmente, é a situação do Santos, né? O empate diante do Atlético Goianiense foi um resultado ruim? Foi, claro que foi. O Santos tem pretensões neste campeonato e, para isso, são várias equipes disputando uma vaga. E é claro que era um jogo que o Santos, mesmo jogando fora de casa, precisava vencer. Já prevíamos a dificuldade? Sim, por tudo que acontece nos bastidores. Volto a dizer, já disse antes, o fato do Cuca ter dito para a diretoria que não pretendia ficar, entendo como uma forma de respeito e consideração ao clube. Ele não poderia deixar isso para a última hora. Porém, a partir do momento em que vazou a informação, disse lá atrás, de forma imediata, a diretoria e o treinador tinham que se compor. Vai ficar mesmo ou não vai? E pronto, já tomar uma atitude, porque isso é péssimo. E, para mim, o que piorou tudo, Leonardo, foi que na sexta-feira, o Fábio Lázaro aqui, sempre muito bem informado, disse que a informação que tinha de dentro do grupo é que, neste momento de reconstrução, para esse novo objetivo do Santos, né, que o objetivo era ser campeão da Libertadores, e não estava errado, e agora é o de garantir essa vaga. O elenco agora que estava fazendo um papel de levantar o treinador e não o contrário. Aí, meu amigo, quando já vaza que o treinador não pensa em ficar, você tem que trabalhar sem outro nome. E já até penso que, de repente, independente de quem vai assumir, de repente já ter alguém dando continuidade, talvez seja até mais interessante. Porque a pressão fica muito maior agora, todos cobram. É impressionante, nós fazemos as nossas lives, o número de torcedores que já querem a saída do treinador. Então, eu acho que a diretoria tem que ter muita frieza e analisar o que é melhor para o momento. Às vezes até entender o que vai sangrar menos. É por aí que tem que ser o caminho. Eu acho que a gente vai discutir isso com mais calma, mas tem que ser muito bem pensado. Vejo que, de repente, até seja mais interessante, independente de já ter acertado com um novo treinador, já, de repente, já garantir que não vai ter a continuidade do Cuca. Exatamente. Boa, Vonei Lima, muito boa. Também estou contigo nessa opinião aí. Coloca o Robert aí na tela para a gente dar uma boa noite para ele já nesse destaque inicial. Olha aí o Robert. Tudo bem, Robert? Tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Conexão boa? Tudo ótimo, Léo. Um abraço aí aos amigos do Esporte por Esporte. Prazer rever todos vocês aí. Vonei, Felipe Camargo, Paulinho. E você, Léo, também. A gente lembra muito do nosso saudoso Armando Gomes, Manduca. E desde lá da TV Litoral que ele rasgava fax e a gente ficava rindo pra caramba. Mas é um prazer estar com vocês aqui e, enfim, estou à disposição. Pô, legal. Deixa eu só dar um toque aqui na produção, Johnny. O pessoal está reclamando que no Santa Portal tá sem som, tá? Então, tem 3 reclamações já aqui. Você, por favor, dá uma olhadinha, por favor. Obrigado. O Robert, sabe coincidência, né? Você falou do Armando, óbvio, né? Tem a memória que todos temos afetiva. Hoje o filho dele está aqui no estúdio.
conosco, né? O Vitor Gomes Vieira. Tá aqui. Opa, um abração para ele. Um abração legal. pro Vitor. Ele tá fazendo um ok aqui, ele tá sem microfone, lógico, mas tá fazendo um ok aqui. Foi o Vitor que me conectou aqui, hein? Eu acho que foi. Não, foi o Felipe Rei, nosso produtor aqui. Parece filho do Vitor mesmo. Aí, ó. Pode ser, perdido, de repente. Vai saber, né? Ô, Robert, você anda fazendo o que da vida? Eu vi você já na internet, eu vi você já anunciando um programa de TV. O que você anda fazendo por aí? Você está morando aonde? Conta tudo para nós. Então, rapaz, eu tô aqui. Eu já trabalhei aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como treinador, né? 2017 e 2018. Trabalhei em 3 equipes: o União ABC, Novo Operário e Corumbaense. Aí depois voltei para São Paulo, Rio, né? Comecei a ser convidado para a mesa redonda, comentar jogos, enfim. Aí, ano passado, eu recebi um convite para vir aqui abrir um tipo de negócio aqui. E aí surgiu a possibilidade de fazer uma mesa redonda, numa rádio, um programa esportivo. E eu como apresentador. E aí um dono de uma TV ficou sabendo e me conectou e me convidou para apresentar esse programa, ao invés de ser na rádio, na TV. E aí estou aqui há 6 meses apresentando esse programa, Bola Banana Esporte, na rede Super MS. Aqui, um canal da NET, canais 26, 15, 26, aqui para todo o estado do Mato Grosso do Sul, e a gente passa também ao vivo no Facebook. Então, comecei a apresentar o programa, comecei a gostar, o pessoal está elogiando. Eu também estou me apaixonando por essa função. E, enfim, aí eu estou aqui continuo aqui. Eu voltei de uma reunião lá, e aí estou até com a camisa da empresa. Enfim, e estou muito feliz aqui. Estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pô, legal. E se quem quiser ver o programa, né, matar a saudade do Robert, você sabe que você participou de um time, né? A maior parte dos treinadores fala isso no vestiário, né? A gente não dá muita bola, o jogador às vezes pensar, é mais uma conversa para ganhar o grupo. Mas quem ganha título, né? Quem ganha título fica na história, fica também com o carinho do torcedor. Né? Então, como é que quem quiser ver o programa no Facebook, como é que faz? Entra no Facebook da própria TV, né? A rede Super MS, ou no meu Facebook, Robert Almeida, né? Eu tô com uma camisa da seleção e o logo e esse logo aqui do programa atrás. Aí é ao vivo, todo dia, de segunda a sexta, das 18 às 19, lembrando que aqui é 1 hora menos, então, horário de Brasília, das 19 às 20. Eu coloco o link do programa no meu Instagram, no meu Twitter, coloco no Facebook também. Então é só me achar lá que Robert Almeida, Robert S. Player, vão encontrar esse programa. Eu apresento e o Amarildo de Carvalho, ex-jogador do Palmeiras, do Porto, jogou na Espanha também, ele comenta junto também com o Herculano Borges, que foi treinador aqui, vitorioso no futsal, hoje é deputado estadual. Enfim, e alguns convidados que esporadicamente vêm no programa aí. E como é que... Mas você não vai me pedir o destaque? Não, eu vou pedir sim, eu vou pedir que eu quero ver se você tá fera. O apresentador já tá te pautando, esse tá negócio de televisão aí, eu quero ver se tá fera. Mas eu quero fazer um jabá primeiro do teu programa, pera aí, pô. Eu vou te ajudar, Ô, Robert, vocês falam do que aí? Dos times de Mato Grosso ou fala do futebol em geral? Em geral. Eu falo até de NBA, NFL, Bola Morena Esportes. Então a gente não fala só de futebol, mas falamos aí do Super Bowl, futebol americano, falar da NBA, mas claro, futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro Série A, B, C. Fala também dos nossos representantes aqui no estádio. Quarta-feira vai começar a 2ª divisão aqui. Vai ser um campeonato rápido. Iria acontecer em setembro, outubro, mas por causa da pandemia, foi agora é o primeiro campeonato aqui no estado. E aí sobem 4 e já acaba o campeonato da 2ª divisão. Começa uma semana depois, já começa o estadual da 1ª divisão. Também a gente fala de Libertadores, de Mundial, enfim, Champions League, Copa das Nações, mete o malho no Tite, que não convoca o Marinho, etc e tal. Então a gente fala de tudo. Tá bom, agora vamos fazer o seguinte agora. Estamos começando o programa. Robert, boa noite, o seu destaque inicial. Léo, o meu destaque inicial é que o Palmeiras não ter passado pelo Tigres foi um livramento.
Poderia tomar uma cacetada do Bayern de Munique e a vergonha ficar maior. Exatamente. Ó, tá vendo? Já fez curtinho, já tá no ponto tá. aqui pra fazer a... Opa! Aliás, quando você vier pra Santos aqui, não esquece de me dar um toque não, Robert, pra você aparecer aqui no nosso Bora. estúdio, pra gente fazer Bora, ao já vivo mandei o aqui. currículo. Já mandei meu currículo pro Marcelinho aí. Já sabe até quem tá mandando. Já sabe até quem tá mandando. Caramba, hein? Bom, fica na linha aí, Robert. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Esporte por Esporte. Vamos continuar esse papo com o Robert e falar também, obviamente, do empate do Santos contra o Atlético Goianiense. Voltamos já. Estamos de volta com o Esporte por Esporte. Problema resolvido no Santa Portal, hein? Você já está me ouvindo com certeza. Eu vou voltar para esse bloco, a gente vai falar muito do Santos. Eu vou pedir para o Felipe Camargo já fazer uma espécie de resumo do dia de hoje do Santos. Aliás, vou pedir agora, Felipe Camargo, faça um resumo do dia de hoje do Santos Futebol Clube. Aconteceu muita coisa, tem jogador chegando, tem treinador chegando. Como é que estão as coisas no Santos? O Santos, na verdade, hoje dentro das 4 linhas foi um dia de folga, né? Como nós trouxemos no destaque inicial, mas é um Santos que já está ciente de que Alex Stival não deve permanecer, né? E nesse mundo do futebol, os técnicos se falam, né? Quando o Santos provavelmente foi procurar, quando não deu certo com o Hernan Crespo, que está praticamente acertado aí com o São Paulo, informação que vem da Argentina para o Brasil, né? Que já praticamente são detalhes que separam aí o anúncio oficial do São Paulo para dizer que o Hernan Crespo vai ser o técnico por lá. O treinador até deve ter jogado um valor alto de R$1 milhão justamente para que o Santos falasse, olha, não tem como, né? Porque as coisas por lá já estavam muito bem encaminhadas. E aí o Thiago Nunes passou a ser uma opção. Thiago Nunes que num primeiro momento estava conversando com o Cuiabá, time que vai debutar aí na elite do futebol brasileiro agora em 2021. E quando o Santos entrou no circuito foi visto com bons olhos pelo treinador, né? Pessoas próximas do Thiago Nunes dizem que houve o primeiro contato, se falou mais ou menos em valores, o Santos queria saber em relação ao que o Thiago tinha em mente como projeto para ele em 2021, o que ele gostaria de fazer, aquela coisa toda, um contato inicial. E depois as pessoas próximas ao Thiago dizem o seguinte, que ele não vai querer desenvolver essa conversa até que haja uma definição oficial entre Santos e Cuca. Mas a gente conhecendo um pouco dos bastidores do futebol, com certeza, daqueles que são, né, profissionais honestos e tudo mais, você sabe que o clube está com um treinador, você recebe um telefonema do clube, a primeira coisa que o cara faz é pegar o telefone e ligar para o treinador que está lá. O Thiago Nunes deve ter feito isso para o Cuca. Cuca, tudo bem? Olha, o Santos está me procurando aqui, está querendo conversar e tal, como é que está a sua situação aí? E provável que o Cuca deva ter passado para ele o que já adiantou para algumas pessoas internamente e que ele desmente publicamente nesse momento, de que ele não vai renovar com o Santos, né? Tá levando, e eu acho que isso faz parte até de uma estratégia da diretoria com ele, para que isso não influencie, ao menos, nessa disputa aí que o Santos tem pela frente, matematicamente, um Santos que vai ainda brigar por uma vaga na pré-Libertadores. Então, o Thiago Nunes passa a ser essa bola da vez do Santos. Muitos torcedores, obviamente, já nas mídias sociais hoje durante o dia, reclamando bastante, né, achando que não vale a pena, tinha que ter ido no Hernan Crespo, que o Santos vacilou. Lembrando que o Thiago Nunes tem 2 passagens por clubes como técnico profissional, vamos dizer assim, né, com equipes profissionais. Ele começou lá na base do Atlético Paranaense, já teve passagem por outros clubes menores do Rio Grande do Sul. No Atlético Paranaense, foi campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o que o projetou nacionalmente. Depois foi para o Corinthians. Como técnico do Corinthians, chegou com a missão de mudar o modelo de jogo que o Corinthians tinha. Lá da época de 2009, com Tite, Mano Menezes, Carille, aquela forma mais reativa, para fazer um Corinthians propor jogo. Mas só deram um Luan para ele, quase não contrataram. E aí, com a pandemia, ele até tentou antes da pandemia fazer o Corinthians jogar propondo o jogo. Uma pressão enorme, os resultados não vinham. Conseguiu melhorar o time jogando de novo com linhas baixas após a pandemia. E aí, um Thiago Nunes que não aguentou a pressão por lá. No Atlético Paranaense ele tinha mais peças de qualidade também. Isso que é importante destacar. Estou falando tudo isso por quê, Léo? Não adianta você querer trazer o Guardiola para o Santos se você não dá jogador para o treinador. Nenhum treinador que vai chegar no Santos vai conseguir fazer milagre.
Então que isso fique bem claro, que o torcedor tenha esse entendimento, essa compreensão, né, de que, não quero que o Cuca permaneça. Tudo bem, é um direito que o torcedor tem e o clube com o treinador vão se acertar em relação a isso. Agora, sendo o Thiago Nunes ou qualquer outro treinador que venha, o Santos vai passar por sérias dificuldades. O Santos já marcou com o empresário, o Juliano Bertolucci, para poder fazer uma reunião para buscar a renovação com Sandri e Caio Jorge. Mas o Santos tem dívida com o Bertolucci lá da época do Modesto, que teria emprestado dinheiro, e aí veio a gestão do Pérez, fez parcelamento, tentou acertar, não pagou uma parcela. Então, essa dívida já acaba atrapalhando uma negociação com 2 jogadores que são da base e que para o Santos podem ser fundamentais nessa sequência de trabalho. Então, o Santos vive uma crise financeira enorme, um problema enorme e tenta definir o seu treinador, o que pode ser Thiago Nunes, assim que Santos e Cuca se oficializarem que não vão mais continuar juntos. Ô Robert, o que você acha dessa história, dessa celeuma toda, né? O Cuca, ele vai embora, já avisou que vai embora, não está nem incomodado com o Santos estar buscando outro treinador e continua treinando a equipe. Você acha que o melhor era manter o Cuca até o final do campeonato? Você que já deve ter passado por alguma situação desse tipo na carreira? Ou o Marcelo Fernandes deveria assumir, né, como treinador interino, já que é da comissão fixa do clube, e levar o time até o final do campeonato, hein? Eu acho que melhor deixar o Cuca. O Santos tem condição de chegar numa pré-Libertadores, na minha opinião. E claro que o Cuca não vai externar isso, né? Mas já que vazou, enfim, o Santos com certeza está correndo atrás de um novo profissional. Mas eu acho que o Cuca tem condição de levar o Santos aí com esses últimos jogos até uma fase de pré-Libertadores. E eu não sei como é que está a situação do Marinho, essa contusão, se ele volta, se ele não volta. Enfim, mas o Santos com o time que tem, e os jogos, assim, principalmente 3 jogos em casa, eu acho que tem condições de chegar numa pré-Libertadores aí. E falando de treinador, acho que o Santos deveria tentar aí o Guto Ferreira. Tá falando de Thiago Nunes, mas, cara, eu acho que o Guto Ferreira é um grande profissional e tem mostrado isso no Ceará e em outras equipes. Eu acho que o Santos, o treinador com perfil ideal hoje seria o Guto Ferreira. Agora, esse papo de treinador estrangeiro, o Santos não tem condições financeiras hoje para bancar isso, a não ser que o Rueda, o presidente, tire do bolso e, como fazia o nosso patrão, nosso presidente Marcelo Teixeira, a família, seu Milton, e banque aí o treinador estrangeiro. Mas hoje, nas condições que o Santos vive hoje financeiramente, e até com um projeto de trabalho aí, o Guto Ferreira cair como uma luva nessa equipe do Santos. Ô, Léo. Eu até conversava aqui, Felipe, com o Rony Lima outro dia em off até, falei, o Santos tem que buscar um treinador do perfil do Guto, do perfil do Odair Hellmann, que fez um trabalho excelente no Fluminense, mas que são times que são organizados, mas que correm muito, marcam muito, né? E que o treinador dá chance para jogadores da base. Né? Porque é complicado você trazer o Thiago Nunes. O Thiago Nunes, ele fez um trabalho bom no Atlético Paranaense, mas é um técnico inexperiente, né? No Corinthians ele não conseguiu ter o mesmo desempenho, né? Sim, e uma coisa que é preciso ressaltar, né? Como disse o Robert, se tiver um dinheiro, às vezes, do presidente do Rueda por fora e vai lá e banca um treinador estrangeiro. Mas a grande pergunta é, qualquer treinador que vai chegar no Santos, ele vai querer reforços, né? E aí, esse é o detalhe. Então, pode trazer o Guardiola, pode trazer o Klopp, traga quem vocês quiserem. Mas sem elenco, ninguém faz milagre. O Sampaoli, quando chegou no Santos, chegou através daquele conto da sereia, não sei, que o Santos está vendo crise financeira. E aí o Santos teve que ir no mercado contratar um monte de gente que ia fazer os pedidos, o argentino, não tinha dinheiro para pagar, né? E aí o Santos se afundou mais ainda numa crise financeira. Então, assim, é preciso entender o momento que se tem, e aí é que vai a questão de ter uma noção de gestão por parte do Quaresma e do Andrés Rueda, para se buscar no mercado um treinador que possa trabalhar com a base, que entenda que o Santos hoje não pode contratar ninguém, porque o transferban estava para cair. Mas já vem a questão do Barcelona já logo na sequência. Então pode se ajustar com o Huachipato, cai o transferban, daqui a 2, 3 dias pode vir um novo transferban. E aí vai continuar sem contratar. O Cuca, depois da partida em Goiânia, deixou muito claro, vai ter que vender 1, se não 2 jogadores pelo menos
para pagar dívidas, não é para ter dinheiro para qualificar o seu elenco. Vai ter que pagar dívida, está devendo para os jogadores, está devendo para um monte de gente. Então, assim, o problema do Santos é muito sério. Se vier uma vaga na pré-Libertadores, é perfeito, porque aí o Santos passa a ter mais uma renda. Mas é importante que se entenda o momento que o Santos vive hoje. E, na verdade, Felipe, você falou tudo. Eu acho que o presidente Ruedas tinha que marcar uma coletiva e falar para os 8 milhões de torcedores do Santos Futebol Clube o raio-x do clube. O clube está assim, assim, assado. Eu não posso contratar, não tenho condições de contratar, não vou fazer loucura, vou tentar arrumar o Santos no primeiro e no segundo ano, depois, aí sim, fazer contratações. Por isso que não tem que trazer técnico. O técnico está aí, Marcelo Fernandes, que já está lá, já conhece o elenco, essa molecada vai correr por ele. E ele tem que ficar lá o tempo necessário, o Santos tem que disputar campeonato, mas não pensando em título. O que aconteceu com o Santos na Libertadores foi um aborto da natureza. O Santos não tinha condições de chegar nunca a disputar a Libertadores. Chegou por graça Divino Espírito Santo. Mata-mata é diferente, Mata-mata chegou, mas foi por obra do Divino Espírito Santo. Essa que é a grande verdade. Então o Santos tem que arrumar a casa primeiro, até porque não pode contratar. E dificilmente vai vir qualquer técnico para cá. Tu acabou de falar. Vai contratar quem? O Gasparzinho, o amigo dele? Não tem como contratar. Não tem como contratar. O Thiago está fora do mercado. Então ele pode aceitar, porque para ele vai voltar para a vitrine. Como o Cuca aceitou. Como o Cuca aceitou, ciente dos problemas. Agora ter proposta. Quer dizer, Paulinho, mas o saldo foi bom. O Santos está parecendo o São Vicente Atlético Clube lá, ó, que é um time pequeno, mas lá os políticos sempre se locupetaram em cima do São Vicente. Todo cara que foi para lá foi para ser vereador ou para ser alguma coisa. Então, o Santos está virando isso. Mas na questão do Cuca, acabou que valeu a pena. Não foi campeão, mas se chegou onde não imaginava. Trabalho e o Santos conseguiu. Não tem o que discutir. Louvável. A premiação foi um tiro no escuro, deu certo. Futebol sempre tiro no escuro, normalmente, nesse tipo de situação. Temos que analisar que o Santos estava num momento de transição. Agora, essa questão é relativa. As loucuras não podem ser feitas, mas pelo que prometeu, pela capacidade que se apresentou dos nomes e por tudo que se vendeu para o torcedor, e para a imprensa também, que nos fez acreditar que o grupo que está aí é um grupo competente, essa foi a imagem. Quando o Rueda ganhou a eleição com o seu conselho gestor e com o seu conselho deliberativo, passou aí uma esperança muito grande para o torcedor, mas também teve de forma geral na imprensa, não estou falando total, mas muita gente na imprensa falando assim, olha, o discurso é sério e parecem ter aí algo para trazer. Que esperança é essa, Rony? A esperança é essa? De boa gestão, boa administração é como? Como? Eu vou explicar. Mas tem que dar tempo. Tempo é um tempo. Depende. Mas a seriedade, você tem que ter... Rony, não seria mostrar que, olha, não dá para contratar ninguém medalhão, não dá para contratar nenhum treinador de ponta. Isso é seriedade. Não sei, Felipe, se você pega... Não é enganando o torcedor, não vai adiantar. Depende. Se você sabe trabalhar certo e aí consegue fazer parcerias... Pode acontecer. Por exemplo, as 3 últimas gestões do Santos foram desastrosas. Odílio Rodrigues, Modesto Roma e José Carlos Pérez foram danosos ao Santos Futebol Clube. Em todos eles aconteceram coisas boas. Aconteceram, mas o trabalho foi ruim. Só que o Modesto, quando chegou do jeito certo. Estava perdendo um monte de jogador e soube, naquele momento, agir como? Ele conseguiu... fazer com que alguns jogadores, que nem, por exemplo, o Ricardo Oliveira, fez o contrato de produtividade, e aí o cara ia para aquilo. O Santos tem como trabalhar isso também. Quando você vai para uma competição, você tem bônus por colocação. Então fala para um jogador, pode trazer, faz parceria. Se você mostra seriedade, os empresários podem querer, claro, para levar vantagem no longo prazo, Outra coisa que deu certo também, o Fernando Silva, quando era o homem do futebol, na época do Luiz Álvaro Ribeiro, do Laor, ele já chegou falando e fazendo. Trouxe jogadores como o Alexandre, trouxe jogadores como o Danilo, que até deram dinheiro para o Santos. Então, jeitos diferentes de administrar, grupos políticos diferentes dentro do Santos, mas que fizeram também, em algum momento, coisas certas. Então, cabe isso. Quem está preparado para algo grande tem que estar sabendo os bastidores. Não é para fazer o que nós achamos. Se formos nós para darmos as soluções, nós estaríamos lá. Então eles têm que ter o coelho da cartola que jornalista não vai ter. E é aí que se faz a diferença. É isso que eu espero e eu acredito que vão fazer. Se mete nessa conversa aí, Robert. Eu acho que o Santos, assim, primeiro tem que ter condições de contratar alguém, né? Então, eu não sei o que aconteceu com esse dinheiro da vice-campeonato, deu quantos milhões de dólares? Deu 6 milhões de dólares? 6 milhões de dólares.
Quanto? 6 milhões de dólares. Então, é uma parte, dá para, sei lá, colocar os salários em dia, luvas, e aí juntar o que sobrou para tentar não ficar sancionado pela FIFA, enfim, e conseguir nessa janela aí já contratar o que tem que contratar. Com certeza o Santos e a sua equipe técnica aí, a administração atual, ela tem monitorado, porque vai ter que contratar jogador, vai ter que vender esses jovens bons jogadores do Santos, infelizmente. Eu acho que o Caio Jorge já está na mira de muita gente lá fora. O próprio Sandri, não sei se esse dinheiro já do Lucas Vinícius já está empenhado, o próprio dinheiro do Pituca, que eu acho que venderam muito barato. Mas, enfim, o Santos primeiro tem que conseguir não ficar sancionado pela FIFA. Para quando chegar um treinador, chegar no mercado interno e vem cá, quem que se destacou aí? Pega o Vina do Ceará. O Gilberto, centroavante do Bahia, traz. Então vai ter que achar algumas alternativas para o Santos se fortalecer junto com a base, junto com a equipe que já está lá. Enfim, para o Santos conseguir ser competitivo esse ano de novo, né? Porque realmente foi vamos dizer assim, né, um milagre, mas foi um trabalho do Cuca junto com os atletas, porque realmente as últimas administrações do Santos foram nefastas, foram caóticas em todos os sentidos, e os jogadores e a comissão técnica, o próprio Marcelo Fernandes, quando assumiu também aí alguns jogos, essa equipe, junto com a comissão técnica, conseguiu levar o Santos numa final da Libertadores assim, inimaginável, por conta de tudo que o Santos já passou, tem passado aí, e foi um ano muito difícil. E mesmo assim, quase o Santos consegue ser campeão da Libertadores. Ô, Robert, você falou do Vina e do Gilberto. Tem como o Santos garimpar um bom time Tem. nesse tipo de... Rapaz, se pegar os destaques desses times que eu estou falando, né, que eu citei, você consegue fazer um time muito competitivo, muito competitivo. Você pega o América aí de Minas, que chegou bem na Série B, chegou bem na Copa do Brasil, né? Tem um volante, tem um pontinho esquerda, aí você pega no Ceará o Vina, aí você pega no Botafogo que caiu. Para mim, o Benevenuto é um dos bons zagueiros que tem no futebol brasileiro. Ele estava num time horroroso, que não dava nem condição, mas você peneirando ali, você consegue fazer um bom time, fazer uma seleção de jogadores viáveis para o Santos. Não adianta prometer aí para a torcida medalhões, jogadores que vamos repatriar fulano de tal, pagando salários absurdos. Não tem como, mas o Santos tem condições que, junto com a base, junto com o elenco que já tem, e mais esses reforços pontuais dos destaques do brasileiro, tanto na Série A como na Série B, fazer um time competitivo, um treinador, se não for o Cuca, vai o Guardiola, se não for o Guardiola, tenta o Marcelo Fernandes. Então, enfim, eu acho que o Santos tem condições de fazer um time competitivo. É só pé no chão e não inventar muito, colocar gente que sabe do riscado nesse sentido e formar um time bem competitivo, porque o Santos merece sempre estar disputando títulos. Mas o problema todo, Robert, que hoje, se o jogador quiser jogar de graça no Santos, ele não pode jogar. Tudo isso é utopia. O Santos não pode contratar ninguém, né? Esse que é o grande problema. Agora, esse time do Cuiabá, que é próximo aí de Campo Grande, montaram uma equipe boa e acabou ascendendo, né? Por isso que eu digo, o Ruedas tem que arrumar a casa primeiro, no segundo ano, e depois sim pensar, tem que trabalhar com a molecada, que o Santos sempre trabalhou com a molecada mesclada com jogadores experientes e sempre deu certo. E outra coisa, historicamente, os grandes técnicos do Santos foram ex-jogadores. Então, hoje, a necessidade não é técnico de futebol. A necessidade seria contratar jogadores. A necessidade é resolver economicamente bom técnico a equipe. É importante, Paulinho. E você... Ser medalhão ou não importa, mas tem que ser bom técnico, senão não chega em lugar nenhum. Mas o Marcelo Fernandes não é bom técnico, ele foi campeão paulista. O Marcelo Fernandes é uma questão à parte, a gente tem que discutir, tem que ver. O Sérgio Guedes também não seria muito caro e também iria resolver o problema. Você falou dos três, as últimas gestões, os três contribuíram para a situação que hoje está, né? Sim. Não foi problema de um, foram os três que levaram. Então, por isso que agora o racional é arrumar a casa e não ficar pensando em contratar treinador. Esse Crespo mesmo, só perdeu, pega o currículo dele, ganhou a Sul-Americana agora.
Pô, porque é argentino, porque é estrangeiro, isso é modismo. Ô Paulinho, as pessoas ficam muito imaginando o Crespo até pelo atacante que ele foi, né? Mas como treinador, será que ele teria costas largas para segurar a bomba que está hoje o Santos? Olha, essa é uma grande questão. Normalmente, o Robert, não é só porque é estrangeiro, o Robert tá aí pode confirmar. Normalmente os atacantes nunca foram bons técnicos. Sempre foi zagueiro e goleiro. Deixa eu só trazer Coutinho uma foi informação. foi um dos maiores centroavantes da história do Acho que o Santos. Robert Como vai treinador falar, né? não foi bom, não. Meu Deus. Fala, Mas assim, Felipe. Dá a informação, Felipe. São 3 situações aí. Eu quero comentar só sobre essa questão da base. Fala, o Robert. Santos, infelizmente, ele não tem um planejamento para usar a base. A base é usada na emergência sempre. Sempre. Eu quero ver um ano, uma época que o Santos vai usar a base dentro de um planejamento. Eu nunca Mas vi. o Santos é tão abençoado por Deus que não tem ninguém para contratar. Aí o Leão, não tem ninguém. Tem um perninha fina e um cabeçudinho. Um tal de Diego e um tal de Robinho. Vai. Não tem ninguém, o Cuca. Tem um Cajote de 17 anos, tem o Sandri. Enfim, tem um Laércio aqui que estava na esquina aqui na Portuguesa. Então, enfim, não existe um planejamento para subir essa base. Infelizmente, o Santos sempre usa a base dentro do... Assim, não tem mais o que contratar, não tem o que contratar, é esses meninos mesmo. Então, o Santos, eu sonho em ver o Santos num planejamento para usar essa garotada, mas o Santos dá tanta sorte e é tão abençoado que esses moleques, quando chegam para ajudar a resolver, e com certeza o caminho vai ser a base para essa reestruturação do Santos, e eu tomara que o Rueda consiga fazer uma gestão profissional em todas as áreas. Parece que ele está enxugando aí vários departamentos. E enfim, tem que vender Carlos Jorge, infelizmente, tem que vender os jogadores da base para conseguir, pelo menos, não ficar devendo aí, não ficar sancionado pela FIFA. E aí, aos poucos, a gente vai vendo o Santos mais forte em todos os sentidos. Bom, vamos ouvir uma informação do Felipe Camargo primeiro. Fala, Felipe. Não, então, hoje nós tivemos agora à noite reunião do Conselho Deliberativo, né? Diferente do que foi na final do ano passado, essa reunião de hoje não pôde ter a presença da imprensa. É claro que a gente vai conversando com um e com o outro. O Santos até disponibilizou um grupo para trazer algumas informações, mas a gente sabe que nem tudo ali é colocado, faz parte. E a questão Barcelona foi um tema discutido na reunião do Conselho Deliberativo. Lembrando que o Santos, na gestão do Modesto Roma Júnior em 2016, negociou o Gabriel Barbosa, ou Gabigol, ou Gabi para alguns, né? E o Santos deveria ter informado ou dado ao Barcelona a possibilidade de dizer se queria ou não cobrir a proposta da Inter de Milão naquela época. O Gabriel Barbosa, ele era um dos 3 atacantes que, quando o Neymar foi vendido ao Barcelona, foram dados ao Barcelona preferência por esses atletas. O fato do Santos não ter oferecido, segundo o clube catalão, gerou uma multa aí de aproximadamente 18 milhões de reais, né? E aí o Santos pode receber mais um transfer ban por causa desta situação. Foi falado também que o Santos perdeu o prazo jurídico para poder questionar aquele amistoso que teria. Lembra que o Santos tomou de 8-0 lá em Barcelona? Teria uma volta no Brasil. Isso não aconteceu. Estava em contrato, 4 milhões e meio de euros, o que daria aproximadamente 29 milhões de reais. O Andrés Rueda falou com os conselheiros sobre estas questões, e de que estão conversando, não só ele, como os demais membros do comitê de gestão, porque agora no próximo dia 7 de março o Barcelona tem eleições, né? E aí eles estão tentando falar com alguns grupos políticos lá no Barcelona para tentar fazer aí a tal da política de boa vizinhança, para que evite desse novo grupo que vai assumir o Barcelona, que queiram cobrar o Santos desses 18 milhões, o CEO lá do Barcelona queira fazer a cobrança. Então, o que o Rueda quis passar aí aos conselheiros é que, politicamente, eles estão trabalhando nos bastidores para tentar evitar que haja consequências, primeiro por causa dessa situação de não ter oferecido ao Barcelona a preferência pelo Gabigol. E também, por que não, tentar acertar essa questão do amistoso, que ficou em aberto. Caducou o prazo. Mas será que não pode ali ter no popular um bem bolado entre Santos e Barcelona para que os clubes se acertem e o Santos não tenha mais prejuízo financeiro?
ao menos é desta forma que o presidente Andrés Rueda conversou com seus conselheiros hoje na reunião e indicou que vai tentar fazer para minimizar ou evitar que o Santos tenha mais um prejuízo e apareça mais um transfer ban por aí. Olha, difícil, hein? Tem que ser muito bonzinho para perdoar uma dívida de 18 milhões de reais. Olha, Léo, depois do Walter Schalke conseguir dobrar os alemães, eram quase Mas 3 anos de né? dívida. Olha, não sei não. Diferente, né? Os alemães, eles tinham uma dívida e eles tiraram praticamente os juros todo da dívida. O que é diferente, para receber. Agora o Barcelona, cara, é uma dívida que o Barcelona não recebeu nada. E o Barcelona não está bem financeiramente nesse momento. Está em crise, né? lá. Então, tem crise, tem eleição. Eu não sei então tá de que numa briga política É diferente muito assim, grande. ó. Eu vejo assim, Eu não Felipe. sei de que forma esse amistoso que já caducou, eles Felipe, podem tentar jogar para tentar... Eu penso assim, ó, se tu me deves 30 milhões, tu não me paga há 3 anos e tu me oferece 20 agora, Não, eu pego. Claro. Agora, se tu me deve 3 milhões e tu não me oferece nada, aí tu fala assim, não, sabe o que é? É que, pô, Mas vamos também, ver, né? Mas, ô, Léo, Pô, Vamos pô, ver qual a quero um mês composição vai ter. que vai ser feita. se o novo grupo Por nada não vai ter negócio, conseguir óbvio. mostrar credibilidade, conseguir mostrar seriedade na negociação, por outro lado também, se deixar o Santos bloqueado, também não vai receber. Então, de repente, você pode negociar uma possibilidade, prioridade de algum jogador, você pega lá, ó, eu te dou prioridade no Caio Jorge, um exemplo, te dou prioridade em não sei qual jogador. Dá outra prioridade, pô. É isso aí. Ô, Robert, você tem clube te devendo ainda, Robert? Não, como treinador tinha, como treinador. Inclusive o clube daqui. Mas me pagaram, graças a Deus. Essa questão é muito difícil para o Santos, mas torce pro Rueda ter aí um jogo de cintura. É como o Volney disse, cara, apresenta uma preferência aí pro Caio Jorge, Sandri, não sei, enfim, o goleiro João Paulo, são 2 goleiros para mim, futuros da seleção brasileira. O Santos tem possibilidade aí de dar uma ajeitada e é uma lástima, né, se perder o prazo por causa do amistoso da volta. Enfim, um dinheiro muito precioso nesse momento seria importantíssimo para o Santos, né? Mas Enfim, o Santos Robert, tem com todo respeito, aí tem sacanagem, né? A gente está falando aqui há anos, por que não cobraram amistoso? Por que não cobraram amistoso? Por que não cobraram amistoso? Por que não... Pô, o Santos tinha o amistoso a 4 milhões e meio de dólares. Nenhum, Por nem que outro. que não cobraram o amistoso? Nenhum, nem outro. Porque se distraíram. Se distraíram. Se distraíram, né? Mas pra você ver Nossa, a que gente várzea distraída, hein? As várzeas que são as gestões. Distraíram nada, distraíram nada. Várzea é uma opção de Pra mim, é um pra mim, adjetivo várzea, mas também pode ter outras, viu? Pra mim, abusaram do direito de ser burro. Posso fazer uma pergunta Tá pro Robert? parecendo Ô, Robert, aquele episódio que é o dinheiro do avião lá. Isso, eu tô mais por essa linha. Eu também. ou abusaram do direito de ser burro. Robert, você foi um grande meia. Obrigado, Paulinho. E dos tempos pra cá, o que aconteceu no futebol? O coração de um time é o meio de campo. É aquele que o cara joga com a cabeça e, sobretudo, com os pés. Só joga quem conhece ali no meio de campo. Antigamente tinha o médio volante, o meia direita e o meia esquerda. Esse. Aí os inventores do futebol começaram, colocaram 2 volantes, 2 burros de bola. Aí insistiram mais um pouquinho, tiraram o meia esquerda também. Aí ficou sem criatividade um time de futebol. Você não acha que tinha que voltar na base para voltar esses jogadores, aquele jogador criativo? Porque o que a gente sabe é que se o moleque aparecer na base, matar no peito também de campo, fintar 2-3, bater de trivela, jogador tal, ô garoto, mata e toca. Se aparecer um Luiz Pereira na zaga, matando no peito, saindo jogando, ou de vez em quando ir lá na frente fazer um gol, fazer tabelinha, ô garoto, da próxima tira o teu da reta e dá uma cabeçada. Estragaram o futebol, porque hoje a gente não vê plástico. Eu tô com 62 anos, esse mês vou fazer 63. Sem sacanagem, Rob, eu durmo. Toda partida de futebol, eu assisto porque eu sou obrigado a assistir como jornalista. Mas a maioria das vezes eu durmo, porque é horrorível, como falava o Armando, a mistura de horroroso com horrível assistir uma partida de futebol, porque não tem um lance que a gente fique no subconsciente para guardar. Sabe, do teu tempo, sabe, dava gosto de ver, né? Então, talvez vocês tenham sido os últimos dos moicanos. Pois é. Hoje a gente vê, assim, 3 volantes disfarçados de número 8, número 5, número 10, um ponta de um lado, um ponta de outro e o centroavante, falso centroavante. Então,
Tá feio, mas isso tudo eu já tinha dado até, eu dou várias entrevistas sobre isso. O problema foi tudo na formação, né? Formação dos últimos 15 anos do futebol brasileiro, nas bases da maioria dos clubes, eles esqueceram de formar os magrelinhos, canhoto, inteligente, com cognitivo aguçado e aprovaram nos testes dos clubes jogadores assim fortes, volantes, meias direitas, aquele box to box que falam, né? Vai de área a área, e o futebol se transformou num jogo muito chato, tático, que é uma coisa importante, mas criatividade zero. Então a gente, no Brasil, infelizmente, esse jogador foi extirpado das divisões de base. Divisão de base do Brasil, na maioria dos clubes brasileiros, eles formam pontas e formam volantes que se transformam em 10. E falso 9, centroavante de área também sumiu. Enfim, isso é uma falha grave na formação dos atletas e a gente fica lamentando. Que aí hoje esses vai ver um campeonato da Premier League na Inglaterra, a gente vê grandes meia-esquerdas, grandes jogadores de meio, pequenininho, canhoto. Estava vendo o jogo hoje do Bayern de Munique, o Sané, que é um baita de um meia-esquerda, entrou, deu passe, enfim. E no Brasil esse tipo de atleta sumiu, infelizmente. E o Jean-Pierre do Grêmio, você gosta, Robert? Quem? O Jean-Pierre do Grêmio? Eu gosto dele, mas ele é mais um 8, né? Ele não é um meia-esquerda. Ele é grandão, ele é mais sabe, guardado as devidas proporções. O Pogba é um volante que inventaram que ele é 10. Para mim, ele é um bom volante. Ele tem qualidade técnica, eu acho ele até lento, mas é o que temos para hoje, Bonet. É o que temos para hoje. Infelizmente, essa é a caricatura assim, das bases do futebol brasileiro. A gente não vê meia esquerda, canhoto, cerebral, dinâmico, ou que cadencia mais com uma certa dinâmica. A gente não enxerga mais isso no futebol brasileiro hoje por conta dessa má formação nas divisões de base. Isso aí. Ô, Robert, por que você acha que o Lucas Lima não consegue ser titular e ser esse 10 aí? O Lucas Lima, para mim, foi esse 10. Eu fiz um estágio com o Oswaldo de Oliveira em 2013, se eu não me engano, bem quando ele estava no elenco do Santos. 14. Se eu não me engano, é 13, né? 2012. 14. E eu me via no Lucas Lima ali. Naquela época, que ele tinha fome, né, de jogo, de dinâmica, de aparecer, se mexer e tal. E aí, quando o Lucas Lima, já no último ano do Santos, ele caiu muito tecnicamente, deixou um pouco a desejar na parte física, que sempre tem que estar aliado com a parte técnica. E aí, no Palmeiras, ele realmente não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo o Lucas Lima, tem condição técnica, mas fisicamente ele deixou de fazer o que ele fazia no início lá do Santos, nos 2-3 primeiros anos do Santos, que ele era um meia esquerda sensacional. Você acha que essa questão financeira, que ele fez um contrato espetacular, né? O Santos estava pagando muito para o Lucas Lima, mas o Palmeiras apareceu com um contrato melhor ainda por mês e ainda com um ano a mais de contrato. E luvas maiores. Ou seja, a situação dele está resolvida, né? A situação dele financeira está resolvida. Você acha que isso deu um comodismo, talvez, no jogador? Tem jogadores que sentem isso, né? Tem jogadores que ficam bilionários e querem ganhar mais uma bola de ouro, igual o Cristiano Ronaldo, querem ganhar mais uma Champions, é competitivo. O cara tá nas férias lá no iate dele, tem uma academia, tá todo dia fazendo os 500 abdominais, se dedicando. Ele e o Messi são exemplo para mim de profissionais ricos, bem-sucedidos, que merecem ganhar muito, mas que o dinheiro não atrapalha esse sentido de competitividade, enfim. Por exemplo, o Pato ficou rico muito cedo. Atrapalhou, ele achou que isso já tá bom, não dá. Cheguei no que eu queria, e aí um desperdício, né? E eu não sei se isso aconteceu com o Lucas Lima nesse sentido, parece que sim, é uma pena porque ele teria muito mais a dar no futebol brasileiro. O Everton Ribeiro, que seria uma esquerda, voltou da seleção totalmente esquisito, não sei o que aconteceu com o Everton Ribeiro, ele se apresentou muito bem nos últimos jogos da seleção brasileira, mas esses últimos 6, 7, 8 jogos do Flamengo, ele caiu muito. Então, o Ganso, fisicamente, também tá bem abaixo do que ele era, por conta das contusões de joelho. E a gente não tem mais meia esquerda. Ou é ponta esquerda que vira meia, ou é volante que vira 10.
Um volante mais ou menos habilidoso vai virar 10, vira meia esquerda. Infelizmente, a gente tem esse hiato aí, né, na formação do atleta no futebol brasileiro, do meia esquerda em si. Jogador que mata e toca hoje, que tem um pouquinho de técnica, de matar a bola e dar um passe mais ou menos, acaba virando 10. É lamentável. Mas é isso mesmo. Eu só quero dizer mesmo. uma coisa, que o meia esquerda, eu sei que tu defende os canhotos, que tu é canhoto, e diga-se de passagem, foi um bom canhoto, mas o meia esquerda necessariamente não tem que chutar com o pé esquerdo. O meia esquerdo era o 10. É verdade, né? verdade. O Zico era pé direito, né? Então é aquele que pensa com a cabeça e sobretudo com os pés, não é isso? Pita, já vai falar um montão aí de meia esquerda aí. Vem cá, tem o Alex, o Pita, Felipe do Vasco foi pro meio ali, enfim, Djalminha. Nossa, a minha geração foi uma geração. Ailton Lira, né? Jogadores que Lira, trabalhavam só com o pé só e sabiam jogar. Rivelino só trabalhava com o pé. Pé direito era para pegar bonde no tempo dele. O próprio Ganso, no início do Santos, também era um espetacular jogador, antes das contusões. Então, a gente não vê mais essa safra aí, não, infelizmente. Então, por aí, né? Acho que jogaram futsal, chegaram, barraram ele no teste. Ele é muito magrinho, muito pequenininho, habilidoso, mas é magrinho. Aí deve estar no amador aí. Enfim, infelizmente, a fisiologia, os interesses financeiros para você vender um jogador, o que a Europa está pedindo? Naquela época pedia jogador forte, um Paulinho, vai e volta, um Casemiro, vai e volta, um Elias. E aí os meias esquerdas sumiram das bases. E hoje lá na Europa está cheio de meia esquerda, né, cerebral, e aqui não tem nenhum. Eu vou liberar o Robert, eu quero mandar um abraço aqui pro Dr. Carlos Alba, né, diz que a leitura do Robert está perfeita, a base está péssima, não tem talento algum, só físico. E tem muita gente que mandou mensagem também aqui para o Robert, mas eu preferi hoje, né, explorar mais as opiniões do Robert, né, Show! Tudo que ele tinha para dizer, mas tem muita mensagem chegando para você aqui, viu, Robert? Eu vou responder depois para todo mundo. Todos aí, carinho. Exatamente, vou falar no ar também. Obrigado pela participação. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá tudo certo? Não. Quem sabe uma live com o Robert, qualquer dia com mais calma. Vamos fazer uma live. Vamos fazer uma live com o Robert. Só queria falar uma coisa pro Robert. Robert, presta bem atenção. Antigamente, o cara que dava o passe e colocava o centroavante na cara do gol, ele era o cara. Aí quando começaram a valorizar só o cara que fazia o gol, aí acabaram com o meio de campo, acabaram com a criatividade no futebol, lamentavelmente. Valeu, abraço, Robert. Garoto. Obrigado, hein? Tamo junto, galera. Obrigado aí a galera do Esporte por Esporte. Saudade de vocês, saudade de Santos. Um beijo no coração pro presidente Marcelo Teixeira, Marcelinho. E bom programa para vocês aí. Um abraço para quem mandou mensagens carinhosas. Enfim, tamo junto. Legal. A gente vai te convidar para fazer uma live depois, viu, Robert? E o dia que você precisar também de alguém aqui da equipe, a gente tem o Raleigh Rodrigues, por exemplo, que ele fala muito de basquete, de NBA, e NFL. Conhece tudo de NFL. Então, se quiser também usar um pouquinho o nosso Raleigh Rodrigues, a gente empresta também, ou qualquer um de nós aqui da bancada. Tamo junto, beleza. Tá bom? É nóis. Valeu, Robert, obrigado. No meu caso, fala de várzea que eu tô com o maior prazer. Valeu, obrigado. A participação do nosso querido Robert, campeão com o Santos em 2002. Meia esquerda espetacular, né? Daquele e era para ter sido bom. Campeão em 95 também. Fez parte daquele time que foi lesado, que poderia ter sido bicampeão brasileiro com o título de 95. Exatamente. Voltamos já com o Esporte por Esporte. Vamos falar do empate do Santos contra o Atlético Goianiense. Voltamos já. Estamos de volta com o Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV. Vamos continuar falando do Santos Futebol Clube, que empatou no final de semana contra o Atlético Goianiense. Falou, não, porque tá confiante, bate. Eu não me conformei. E aí com o Marcos Leonardo bateu e fez o gol. Desde quando a gente acompanha o futebol, você sabe, tem lá o quadro, já tem tudo marcado, falta daqui, falta dali, quem é, pênalti, o primeiro, o segundo, o terceiro, tem uma lista de vários para bater o pênalti. Como é que chegar numa hora dessa, os caras fazendo uma confusão toda para quem vai bater o pênalti? Isso aí me assustou. É porque tá largado, né? Foi isso uma das coisas que me chamou a atenção. Não tá legal. Tá largado. Não tá legal. Por isso que eu acho que o Cuca, já que ele não vai ficar, vazou, tem que ir embora, pro bem do Cuca, para não arranhar o trabalho bonito que ele fez, para não arranhar, e pro bem do Santos, porque eu acho que ele já não tem mais muito o que tirar.
Mas Eu tem que acho partir tem da mais que tirar. diretoria, né? Não, é da diretoria que eu tô falando. Exatamente. Não, mas não é O do Cuca não tem que cara. bater lá e dizer, Não. olha, pô... Não, mas eu não tô cobrando isso do A diretoria do Cuca. tem que fazer, tomar A diretoria atitude, tem né? que chegar e falar, Cuca, não vai ficar mesmo? Não. Então tá bom, tchau. De imediato, Marcelo Fernandes. Não tô dizendo que ele tem que ficar para depois, não é isso. Mas vocês acham que isso não poderia atrapalhar Pelo nesse contrário, processo? Felipe, quando o Fábio Lázaro trouxe a informação que os jogadores estão levantando o moral do treinador, me desculpa, um mas time que tem um monte de moleque... mas isso vocês já conhecem como é que é o Cuca na forma Pois é, de se então por isso comportar, mesmo, né? então tchau. Ele A parte dele já absorve, foi, pois é. é um excelente profissional, uma excelente pessoa, mas ele absorve, se é muito positivo, alegria, se é Isso, muito então. negativo, fica mais desanimado. Então, infelizmente, ainda está vivendo o luto da perda do título, né? O que é prejudicial para o Santos de uma forma geral. Felipe, eu não acho que o que ele recebe por mês tem esse tipo de problema, Não, dá mas vontade vamos de rir. esquecer o dinheiro, Agora, eu vou te falar, Paulinho. pênalti bem batido é o que entra. Isso. Mas o pênalti foi mal batido. Não, Se mas o goleiro dois, fica, né? ele pega. Não, os os dois. dois, ainda sobre o Eu, se Cuca fosse só. goleiro, eu ficava no meio em todas. Boicotear pegava pênalti por isso. Ainda sobre o Cuca, eu penso o seguinte, por que seria melhor a saída? A gente sabe que, eu não estou falando para a próxima temporada, nem que sim, nem que não, tá? Não é o assunto agora. Para esse momento, até o Santos definiu o que vai fazer de treinador, coloca o Marcelo Fernandes, ele foi muito bem naquela questão no jogo lá no Equador, lá na altitude. O Marcelo é aquele cara que a gente sabe muito bem, ele passou a estudar também, se qualificou, mas ele é o cara do olho no olho. Ele gosta disso. E ele já vive o dia a dia ali, não seria um estranho no ninho, né? Ele, nesse momento, do olho no olho, com essa molecada, com isso tudo, com a identificação com o clube, a identificação com a cidade, para esse tiro curto, para os objetivos, se ele vai conseguir, não sei. Mas eu acho que com ele a possibilidade é maior, porque aquele ânimo novo de alguém que já estava dentro, vinha uma não é um de pessoa. fora que está chegando. Ele não vai querer mudar o jeito de jogar. Ele vai só fazer um negocinho ou outro ali do que ele acha que é melhor. Ele não vai sair fazendo Vai grande botar ali nas impacto. bases e jogar no contra-ataque. Exatamente, vai fazer o que acha que tem que fazer, o que é melhor ali, motiva um, motiva outro. Eu acho que o Santos aumenta a sua possibilidade, porque o torcedor já não está mais querendo o Cuca por tudo que aconteceu. Agora- E outra, ele não vai ficar mesmo no ano que vem. Vone, agora tem um lado financeiro aí. Tem multa se mandar o Cuca embora? Não, vai pagar Falta até o quatro- final. Não, é só vai tirador, pagar? essas Então, coisas de No 4 máximo jogos vai ter briga. regularizar o que Então, a tem partir do atrás. momento Né? que ele Vai for- acertar o atraso com o cara. A partir do tudo. momento que ele falou que não quer, que vai sair, eu acho que ele acaba desestabilizando. Eu, no lugar do Ruedas. E pensa com Muito calma a obrigado, próxima temporada. Cuca fez um belo serviço, isso é inegável, é incontestável. Também não classificou a equipe porque deixou de jogar com o time titular contra o Vasco, alguns times Ceará, que poderia beliscar 3 pontos com tranquilidade. Uma coisa é priorizar a Libertadores, mas 3 pontos poderia, agora, que diferença, hein, Felipe? E a gente falou isso aqui. hein? 3 Falou isso pontos, aqui. já faria muita diferença agora. Daqueles 6 pontos, daqueles 2 jogos, se tivesse 3 pelo menos, a Mas diferença já não faria. teve o Vasco, Ceará São e João- Vasco, principalmente. Isso. Três ali já- cara, o o Santos já ganhou outro Goiás, patamar você já. ter perdido pro O Goiás. Goiás é o que vezes. deu mais desconto. Não Eu tem dou, desconto. sabe Deu por quê? 4 pontos. Não tem desconto. Goiás é de saco de pancada, já também está sendo Mas rebaixado, outros assim como perderam foi o pro Goiás. Botafogo. Outros- Não, mas o Santos não podia ter perdido, ainda estava com o time titular, força máxima, Felipe, na ali, eu última não tô partida dizendo antes que foi da certo, final da mas ali o Libertadores. time entrou, jogou fácil no primeiro tempo, Sim. fez 2-0. Salto alto. Mas pensando numa decisão de Libertadores na semana que vem, entrou pro segundo tempo desatento, em 22 minutos tomou 4 gols. Pois é. Acabou. Então, é imperdoável? mas até entendo. Agora, não teve erro do treinador Isso é aí. imperdoável, como é que você entende? Tipo assim, Pô, o treinador ou é não errou. imperdoável Não. ou tu entende. O treinador não errou. Os jogadores dormiram e quando acordaram já era. Coisa que acontece no futebol. Agora, a questão dos outros 2 jogos foi planejamento do treinador. Ele fez opção. E ainda, o que é pior, levou 2 titulares para ficarem no banco. Se levasse para sair jogando e trocar no intervalo, não. Levou 2 para colocar Deixa eu dar uma Eu passada acho aqui no que os nosso graus de- WhatsApp, Felipe. Oi? Deixa eu dar uma passada aqui no nosso Claro, WhatsApp. claro. O Cleiton Oliveira da Aparecida, em Santos, ele pergunta para você se desse time do Atlético Goianiense tem alguém que poderia jogar no Santos? Cara, hoje o Janderson eu acho que poderia ser um ponteiro bom, né? Mas pertence ao Corinthians, né? Pois então é é. difícil, né? Pois é. O difícil da gente ficar falando disso é que o Santos não pode trazer ninguém, É. né? Mas eu gosto do Janderson ali e tem também o Chico, cara, que eu gosto do futebol do Chico, embora hoje ele esteja como opção de banco no Atlético, mas eu acho que é um sul-coreano que tem qualidade, é um meia que poderia agregar a esse Santos que não tem meia, né? O Chico Tem qualidade quando, técnica. Tem qualidade o técnica. Chico quando desce, né, Paulinho? O problema Só do faz Chico, a alegria do time, O problema né? do Chico é se ele vir aqui jogar só 2, 3 dias. Agora
O Santos não precisa de goleiro, mas o Jean é bom goleiro, hein? O Jean é bom goleiro, mas Eu o Jean... sei, eu Agora, sei. me expliquem eu sei, essa eu troca. sei. A troca. O Jean tem a questão Ou da você agressão com a acredita mulher. no John ou você acredita no João Paulo. Aí, quando você faz uma mudança desta forma, por opção, a opção... É mais uma das é que eu tô falando é uma aqui, opção tá? técnica. Segurança. É uma opção. Não, mas calma aí. Pra mim fica o recado de que o John Falhou lá. tem responsabilidade nas coisas ruins que aconteceram até aqui com o Santos, no gol. Depois, a minha opinião. Falando sobre esse assunto, Então, Felipe, eu vou concordar acho muito com você estranha essa mudança, em gênero, não número concordo. e degrau, como diria o Vonei Lima. Eu jamais falaria isso. Pedrão. Depois que foi feita A Titica. depois que já fez, o Cuca, que vai embora dia 24, devia ter mantido o cara no gol. Então, mantém Deixa o John outro até o trocar, final. Deixa outro trocar, Deixa né? o próximo, né? Mas mantém o John até o final. Não é o John o preferido? Queimou, então rapaz, manda isso é até o verdade. final. Agora, a chance que tinha foi antes ali do jogo da final. Contra o Goiás, eu acho até, né? Eu queria ouvir o Arzul sobre Entendeu? isso, né? Porque ele sempre teve a certeza de que o John era melhor que o João Paulo. Mas O John virou Joãozinho. Agora, essa mudança, cara, eu acho que, com todo respeito, é uma sacanagem, porque aí você dá a entender de que, poxa, havia um problema ali, né? O garoto não fez um trabalho como se esperava e agora vem o João Paulo. Volta o João Paulo, né? Então... Vai, João Paulo, estranho vem, João demais. Paulo, entra o Johnny. Daqui a pouco volta o Vladimir. É verdade. O que vocês acham do Fernando Diniz treinando o Santos Futebol Clube? Não. É o Emerson Santiago de Mauá, em São Paulo. Não gosto. Talvez um dia, nesse momento, Não. qualquer time grande de São Paulo que for pegar o Diniz vai... Ou talvez um dia é bem vago também. Esse outro tá hoje demais, hein? Não, ele vai ter que mostrar. talvez um dia. Ele vai ter que mostrar consistência em outro time, que ele vem de um Tem trabalho elenco, queimado tem agora. elenco para trabalhar e o Santos não tem elenco. Ô, Pronto. Leonardo, nessa filosofia do Vone, o Sérgio Guedes talvez um dia nunca tenha oportunidade. O Sérgio Guedes, o Paulinho, tem um problema sério. Sério, falando sério agora. Não tenho nada contra o Sérgio Guedes. Tá hoje no Água Santa, vai começar o Campeonato Paulista como técnico do Água Santa. O Sérgio Guedes passou o tempo dele, né? Como é que começa uma carreira? Você começa lá, devagar, vai subindo. O Sérgio Guedes subiu, fez grandes trabalhos, né? Vice-campeão paulista, Chegou em Ponte times Preta. médios, esporte e tal. Ali fez aquele trabalho na Ponte Preta, Vice-campeão. sensacional, vice-campeão paulista, perdeu para um Palmeiras que era 2008. muito bom. Ali era para a carreira dele ir para o grande. Você não pode pegar agora. Ele estava na Série A2, está treinando o Água Santa. Aí você traz ele para dirigir o Santos. A torcida não vai aceitar. A torcida, na primeira derrota, vão xingar o cara, não vai ter pressão. Não dá, passou. Ele tem Thiago que, Nunes ele será tem que que vai ganhar ter agora lá na esse- Água Santa de O novo. Thiago ele tem que Nunes voltar vai ter pro time. essa Mas o Thiago Nunes é outra situação. essa O treinador que tranquilidade, tava- eu acho que o torcedor, 2, 3 jogos vai também. Também acho. Mas Mas sabe, é vai diferente com o pé você no fazer peito. isso com Eu um cara já que foi penso- ídolo do Santos, né? Eu já penso de Você maneira pegar isso aí diferente, com o viu, Sérgio. Olha, depois Leonardo? que eu vi o Falcão no Internacional, com tudo que o Falcão representa ao Internacional, acho que foi em não deu em nada. 2016, Então, ficou lá isso- 5 jogos isso e é foi mandado relativo. Não, por isso embora. mesmo. Mas Então, o Sérgio assim, Guedes merece isso? não merece, é isso o que eu tô Falcão falando, não né? mereceria, É isso. mas assim, Futebol, infelizmente, hoje é não tem resultado, disso, mas é, a realidade tem do disso. Santos hoje é para ter paciência com o treinador que vier, pô. O torcedor tem Tá que de entender. boa. Olha, o Pe- que ó, Vai já- vai o sair sair Thiago do agora, Nunes, vai a gente sair fala do sobre Manuel. isso. O grande problema são os jogadores, a qualidade de jogadores que existem lá no Santos. Por isso que você falou, pode vir o Guardiola, pode vir quem for, vai ser difícil. Agora, eu particularmente vou muito pelo histórico. O Sérgio Guedes jogou no Santos, foi um baita goleiro, conhece de futebol. Então ele poderia ter uma chance no Santos, time que ele defendeu com dignamente. É ou difícil seja, hoje em com dia, mérito. Paulinho, O próprio- qualquer time. O Marcelo Fernandes é o bola da vez, coloca o cara, pô, entendeu? Agora fica pensando em Crespo, sabe? Valoriza quem é Pra da mim é casa. jogar pra Porque torcida, Santos- buscar torcedor o Santos caro, sempre treinador teve. caro, O jogar Formiga pra saiu torcida. do nada, foi campeão. O Pepe, a mesma coisa. O Santos sempre deu valor para os pratas da casa como treinador e sempre deram certo. E eu concordo aí com o Robert. Desde 55 até os dias atuais, sempre teve mesclagem. Garotos da base, por necessidade, na década de 60 não, mas mesmo assim, com aquele timaço do Durval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, surgiu
Douglas Picolé, Nenê, Djalma Duarte, sempre surgiu jogadores da base. Só que normalmente a base é lembrada quando a coisa está pegando fogo. Aí vem a molecada por necessidade e acaba correspondendo. Essa safra, tecnicamente, não é um primor, mas foi a que livrou a cara do Santos. Então, nós temos que bater palma, apesar de ser uma safra tecnicamente, na minha ótica, um pouco fraca. Ok, Paulinho, daqui a pouco a gente volta para mais um bloco do Esporte por Esporte. Estamos de volta, lendo aqui o Rafael Torres do Macuco, ele fala que o Arzu precisa ver isso, os goleiros do Santos não sabem pegar pênalti, pulam antes do jogador bater. Deixa eu ler aqui um monte de WhatsApp, depois a gente comenta, tá, gente? Paulinho, boa noite, aqui é o Richard, do Bom Retiro, como está a situação do Soteldo no Santos? Não podemos perder esse menino de ouro, é verdade, não... O Santos não pode perder, mas precisa ver o que vai fazer também. O Luizinho da Vila Margarida, o Palmeiras se livrou de uma goleada do Bayern. É verdade, né? O Robert até falou isso no destaque inicial dele. Rose da Aparecida, Paulinho, você gosta do Sérgio Guedes, hein? Leva ele para o São Vicente. Boa noite, Marcos da Cidade Náutica. O técnico que é a cara do Santos é o Dorival Júnior. Também acho, eu traria de volta Dorival Júnior. Está negociando com o Cuiabá. Não tem chance dele vir para o Santos? Não está em lista, ao menos eu não tenho essa informação. Né? O Thiago Nunes estava conversando com o Cuiabá, o Santos entrou no meio do caminho aí, agora as atenções do Thiago é o Santos, e o Cuiabá, que tinha o Thiago Nunes como uma opção, pelas informações que vieram lá de Cuiabá, é que Dorival Júnior passou a ser a opção. Né? Eu sou até suspeito para falar, né? Eu gosto muito do trabalho do Dorival, principalmente quando ele está aqui no Santos. E, claro, a gente tem que avaliar esse momento do Santos, o que o treinador pediria, de que forma ele gostaria, em quais condições ele gostaria de trabalhar. Mas se tivesse possibilidade, Felipe Camargo, eu apostaria no Dorival Júnior. Eu também. Mesmo trazendo o concunhado dele lá, aquele... Não é cunhado, é filho? Não, o filho e o jogador que ele mandou contratar. O Leandro Donizete. Ele está aposentado praticamente, fica tranquilo. Fez um bom trabalho no Santos. Respondendo a senhora aí, presta atenção. Não precisa responder. Eu só não levo o Sérgio Guedes para o São Vicente, porque o São Vicente não tem competência de pagar o Sérgio Guedes. O Sérgio Guedes para o São Vicente é um Guardiola, assim como o Santos não tem condições de trazer o Guardiola. Nicolas Maciel do Guarujá, parabéns pelo programa, obrigado. Rapaz, esse aqui mandou, hein? Luizinho da Aparecida. Tem 2 telefones, Luizinho? Acabei de ler uma mensagem em outro número, pô. Ou será que são 2 Luizinhos da Aparecida? Pode ser também, né? Pode. Se é para pôr o maior, põe o Pelé. Sérgio Guedes é brincadeira. Põe quem? Pelé. Se é para pôr o melhor, põe o Pelé. O Pelé nunca foi treinador na vida. Brincou uma vez aqui no Santos e ainda ganhou 5 mil por mês. Lucas do Pra Boqueirão. brincar de ser treinador. Precisa de técnico com experiência, pelo amor de Deus. Lê aí, Léo. Li. Boa noite. Vocês querem colocar o Marcelo Fernandes de todo jeito? Não, eu não quero. Inclusive, já falei que é melhor para o Marcelo Fernandes ele ficar como auxiliar fixo do Santos. E eu falei ele para terminar esse campeonato, que é o papel de alguém da comissão fixa do Santos. Isso, para terminar o campeonato. Para terminar o campeonato. Eu não falei dele também. efetivo. Até porque eu acho que o Marcelo ele pode ajudar muito o Santos dessa forma, tá fazendo essa função, e aí, eventualmente, num futuro, até está Se credenciado a porventura isso. ele ganhar esses 4 jogos que faltam, O que tem? aí não pode permanecer? Não, Eu acho ele que tem não, que não ser... é bom pra ele. Sabe por quê? Quando ele tiver qualquer tropecinho, depois lá na frente vai Vão cair. mandar embora, como Vão mandar mandaram da embora. outra vez. Qual é o Ele técnico vai que contribuir. não cai, Vô? Por isso mesmo que o Marcelo é importante para estar aqui para isso. Pra Porque tá o Milton aí. Cruz estava no São Paulo, é o cara que vai garantir, o cara de confiança. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o telefone do Marcelo Fernandes, vou dar pro Paulinho, porque o Rui também já falou aqui outro dia. Vocês perguntem para ele o que ele quer. Se ele quer ser treinador do Santos ou se ele prefere ficar como auxiliar na base. Porque ele não quis, depois de campeão paulista, ele não quis, ele teve proposta do Goiás, ele teve proposta de outros times, ele não quis ir. Por que ele não quis ir? Porque ele queria ter uma vida estável e cada um tem o direito de ter a vida estável e fazer o que quiser. Eu não sei, eu também não falei com o Marcelo Fernandes sobre isso. Mas a minha impressão é que ele quer trabalhar no Santos. E se ele quer trabalhar no Santos, ele tem que ser o treinador da comissão fixa do Santos. Ele vai ser o escudeiro. O papel é ótimo. Tem gente que acha que o cara só precisa ser, ele tem que ser o maior, o campeão do mundo. Mas o cara não quer, ele quer ser o treinador fixo da comissão técnica.
E trabalhar o ano inteiro no Santos. Ele ama o Santos, ele ama a cidade, veja bem. ele adora ir na praia, ele gosta de tomar uma cervejinha. Gosta de ele bater gosta a bola de lá bater uma bola lá no São campo do Vicente, Brasil, no São Vicente. Joga na Flor de várzea. Mar, Pô, ele deixa gosta. o cara, Não, quer botar o cara lá pra Veja quê? bem, eu até concordo com você que você falou. Isso aí é critério dele. Só que eu acho que ele tem competência Tem, de discutindo a treinar o competência. Santos Futebol Clube. Agora, esse tipo de pergunta eu não vou fazer para ele, que é a particularidade dele. Se ele que não? quiser Você é treinar o jornalista, pô, Santos, se ele quiser treinar o Santos, ele treina. Se ele não quiser, é problema dele. nunca Eu vi. particularmente o vejo, assim como o Sérgio Guedes, com Eu vou ligar e vou capacidade para treinar Eu o vou ligar Santos e vou Futebol perguntar. Clube. Entendeu? Eu não vou falar no ar depois, porque Entre ele é Crespo, funcionário do entre Santos. Crespo, Mas eu vou Sérgio perguntar Guedes e te conto. Marcelo Fernandes, eu prefiro eles aqui. Então tá bom. Vamos pro intervalo já? Pode ser? Flamengo antes? Não, vamos pro intervalo, que na volta a gente fala do Flamengo e põe as telas de Volney Lima. Vai lá, depois a gente volta. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido, deixa eu ver o nome dele aqui, Edmilson, do Parque São Vicente. Ele pediu um abraço também para a FIA, que vê todo o programa todas as noites. Tá dado aí, tá bom? Perguntou se o Emerson Leão seria um bom nome para o Santos. O Emerson Leão está aposentado, né? Parado. Aposentado. Eduardo, de Mongaguá, pelo amor de Deus, Dorival Júnior acabou com o futebol ofensivo do Santos. Oi? Acabou com o futebol ofensivo do Santos? Tem, né? Caramba, Ele gente. tem erros, tem. Memórias coisas curtas. Mas Não, todo treinador não, erra. não, fala. Todo treinador erra. Não, eu quero falar. Ele tem seus erros, tem seus defeitos, como todos. Mas não de não ser ofensivo. Pô, Uma coisa que ele é ofensivo. O Dorival tinha jogo que ele botava um zagueiro só no time e o Pois é, restante, jogou com um pô, zagueiro, vamos pra lembra? frente. Um zagueiro. Põe os gols aí de Flamengo e Bragantino. Foi um baita jogo ontem, hein? Gostei do jogo. O Bragantino é uma equipe muito bem ajeitada, né? O Flamengo sai Bom treinador. com o gol de Gabi. Eu me atrevo a Gol, dizer, rapaz. viu, Leonardo? Me atrevo a dizer que são as duas equipes mais técnicas do Campeonato Brasileiro. Olha que bonitinho. Bragantino Gabigol. e Flamengo. Sim, sim, sim. Os jogadores, né? Eu vejo esse moleque aí, não passa na garganta. Achei muito malo. Quem? O Gabriel Barbosa. O Gabe? Mas é um baita É jogador. muita frescurada, né? Não, Gabriel, sim. Gabriel Barbosa, Não, Gabigol, não, agora E outra Gabi. coisa, Não, hein? não chega, E outra mas é coisa, muito tá com, joga esse, bola. tá com esse pulso quebrado faz 3 anos já, né? Olha lá. Ah, joga bola. Cara, a primeira coisa, eu vou fazer o curso da CBF, vou cursar Educação Física, que vai dar tempo ainda de ser técnico do vai ser- Gabigol. até médico tu vai ser? Primeira coisa que eu vou fazer é falar ele o seguinte, cortar a careca. arranca esse negócio do braço aí. Não, arranca esse negócio do braço. Por quê? Não, porque tu não vai jogar com esse negócio aí no braço. Tu vai jogar com nem todo mundo. Sem nada no braço. Agora eu vou te fazer falar um negócio. Ele é um exímio batedor de pênalti. Ainda bem que tu não foi técnico do Coutinho. Não. Oi? Ainda bem que ele não foi técnico do Coutinho. A vida toda jogou com o minha negócio no opinião em braço. relação ao Era pra Gabriel diferenciar do Barbosa Pelé, não né? tem nada a ver com futebol. É uma impressão que eu tenho dele como pessoa, mas como jogador, quando tá cheio de vontade aí, é Você sabe qualificado e que, muito bom. você sabe, ô Felipe, que minha esposa encontrou com ele, no momento eu não estava junto, lá no Beach Park, em Fortaleza. É. Minha esposa estava com meu filho. Tava descendo pelo Insano ali, não? Não, rolou um tumulto por causa do Gabigol, jogaram todo mundo para dentro de uma lojinha que tinha lá e minha mulher foi junto com o meu filho. E não entendeu nada, falou, porra, o que tá acontecendo aqui, né? Não vê futebol, né? Aí o Gabigol olhou pro meu filho e falou assim, e aí, quer tirar uma foto? Todo simpático aí. ó. Ai, que Meu maravilha. filho tem uma foto com o Gabigol. Ainda bem que teu filho tropou, né? Ia ficar chato se tivesse Topou, e minha mulher falou assim Desconheço. depois, quem é esse cara aqui que então, tirou? se eu filho nasce, eu não te conheço. Sua mulher perguntou na frente dele? Não, pra mim depois. Ah, tá. Quem é esse cara que tirou uma foto com o Davi? Engraçado. Imagina a tua mulher perguntando, quem é você primeiro, hein? Quer tirar uma foto com meu filho? Ai, meu Deus, coloca as telas aí, os jogos que faltam do Santos no Campeonato Brasileiro pra gente ver se o Santos pode chegar à Libertadores da América. Posso pedir primeiro a classificação? Posso inverter? Desculpa, sei que eu já pedi ao Santos enfrentar o Coritiba no próximo jogo. É porque é importante, hoje o Grêmio ganhou de 5-2 do Botafogo, né? Então, Eita, Botafogo, já foi. Caiu, né? sim, mas pra gente ver a posição do Grêmio, né? Sim, Que tem a ver com o Santos, né? sim. O Grêmio era o sétimo antes, sexto Então, antes mas- dessa... agora é o mas- sexto, né? Mas a diferença é grande pros outros, né? Sim, agora. sim. Por isso que eu falo que a briga É uma pela vaga oitava só. posição. É uma vaga, É a todo mundo oitava com uma vaga. posição. Tá lá, ó. O Santos tem 47 em 4 jogos, né? Ou seja, o Santos pode fazer 12, 3, 6, 9, 12 pontos. O Santos pode chegar a 59, o Grêmio já tem 56. O Fluminense já tem 56, São Paulo já tem 58. Então é uma vaga mesmo. É. Né? O que pode acontecer aí é o Palmeiras sair, mas aí não adianta nada.
né? Porque o Palmeiras, ele pode ser apesar que o Palmeiras joga domingo, né? Mas se o Palmeiras sair, não tem G8. É, né? aí não tem G8, Então o não Palmeiras adianta tem que nada. continuar aí, cara. Exato. Esse é o problema, né? Senão dá ruim. Tá todo mundo torcendo pro Palmeiras. É que se o Palmeiras... Somos todos verdão, é um monte de É que não três, é né? isso, é que isso aí é como se fosse uma dízima periódica, né? Mas não é. Se o Palmeiras sair dali também, vai entrar um dos que está abaixo, né? Então não muda nada. Então, o que o Santos tem que fazer? Ele tem que chegar na frente do Corinthians e do Bragantino. Essa é a conta. O Bragantino- O Palmeiras tá vantagem- com 34 jogos já? Quem? Palmeiras? O Palmeiras jogou contra o Botafogo antes de ir embora, né? A Aliás, foi um defe- absurdo, né? O Palmeiras jogou sábado na final da Libertadores, terça com o Botafogo, viajou, vai jogar 2 jogos lá no Catar, agora quinta-feira, e domingo joga de novo pelo Brasileiro. Porra, isso é um negócio insano, né? Mas é logo ali o Catar, pô. O Catar é logo ali, é rapidinho, né? O Santos precisa vencer o Corinthians na Vila. Então tá aí, ó. Agora pode voltar para a tela. Não vou nem passar os rebaixados, porque hoje não teve jogo, só o Botafogo que já caiu. Coloca os próximos compromissos do Peixe. O Coritiba na Vila Belmiro. Esse jogo já no final de semana. Que dia é o jogo, Felipe? Sábado. Só não sei o horário, que eu não lembro do horário ainda. Acho que deve ser- Sábado, Santos e Coritiba, 19 horas na Vila Belmiro. Bom, melhor que 21 horas, né? Melhor. Aí na Eu tô quarta-feira... escalado nesse jogo, também não lembrava o horário. Santos e Corinthians. Santos e Corinthians é meio de semana, quarta-feira. Meio de semana, depois Fluminense, Santos e Fluminense. São os 3 jogos em casa, e Bahia e Santos. Só que o 2 campeão- jogos dificílimos, né? Contra Corinthians e Fluminense. né? Olha, mas o Coritiba é outro problema também, porque o Santos é uma incógnita, né? Agora, o Santos termina o Campeonato Brasileiro contra o Bahia em Salvador dia 25 e dia 28. A tabela ainda não está desmembrada, com datas e horários, mas dia 28, segundo a tabela da Federação Paulista, começa o Campeonato Estadual. O Santos pega o Santo André fora de casa. Então, e dia 28 é final de Copa do Brasil. Então, Vai ser uma pode loucura ser que nós total tenhamos isso daí. aí algum ajuste. Mas a preocupação é o seguinte, né? Esses Põe os 3 jogos do são Corinthians muito aí, difíceis. por favor. Corinthians e Fluminense. O Santos tem que fazer valer o mando de campo. Sim, mas... O Corinthians joga tudo isso? O Corinthians tem pedreiras pela frente também. Atlético Paranaense, Não jogou ainda, Flamengo, Alex, não jogou. Santos, o Internacional. Se o Santos vencer o Corinthians, a chance do Corinthians se complicar nesses jogos que tem pela frente é muito grande. É verdade. Não, a tabela do Corinthians não é fácil. É muito difícil. Porque o Flamengo vai estar brigando pelo título ainda na próxima rodada. Entendeu? O Corinthians tem mais obstáculos aí, lá pela frente. O Atlético Paranaense, dependendo também da Teoricamente, combinação... está mais fácil para o Santos. E tá aí os jogos do Bragantino. Pega o Sport, Olha aí. o Goiás Esse aí pode surpreender. e o Grêmio. E olha, o Grêmio, o Bragantino pega na última rodada, 3 dias antes da final da Copa do Brasil, o Grêmio vai com o Juvenil. Provavelmente. Exatamente. Ou seja, a são 3 tabela pontos pro garantidos. Bragantino ficou boa. O Sport pode ainda estar brigando para não cair, isso pode dificultar a vida do Bragantino, né? Tô errado? O Sport está brigando lá Tá, embaixo, isso, né? tá. Agora, o Goiás pode estar morto já nessa partida. E a né? pressão em Bragança é tremenda para ir para a Libertadores. Não tem pressão nenhuma, né, meu? A diferença de Corinthians, de Meia-noite e Santos, meia. Atlético Paranaense. E esses daí, Tá quais aí são? o do Ceará. O Ceará não vai passar. Meia-noite e meia, tira o Ceará da Não tela. acredito nisso. O Ceará já era. Os cearenses estão nos vendo. Os cearenses que estão, aos cearenses que estão nos vai... vendo, um grande beijo. Eu amo o Ceará. O Goiás, tu ainda acha que vai sair fora? Essa empate do último final de semana deu uma Olha, zoada dos lá. 3 que concorrem à 8ª colocação, Corinthians, Santos e Bragantino, o Bragantino é mais time. Acabou! Acabou! André Mota, Areia Branca em Santos, um abraço para você. Ele é grato ao Dorival Júnior. Alexandre Feijão, grande abraço, também é grato ao Dorival Júnior. E o Elias, lá da Vila Caiçara, mesa top, descontraídos. Obrigado, Elias. Bom, chegamos ao final de mais um Esporte por Esporte. Um abraço, Felipe. Um abraço. Futebol feminino apresentou um pacotão de reforços e Cristiane Lessa, a nova técnica, está com Covid, portanto vai ficar em isolamento. Um abraço. Chegou chegando. Paulinho de Brito, obrigado. Um abraço, até quarta-feira. Você vem quarta-feira? Quarta-feira eu venho. Depois é que eu não venho mais. Depois vai dar uma segurada. Depois eu vou, para deleite de muita gente, eu vou me ausentar. Diz que tá de férias. Não Não vão sei- dizer assim, saiu, não sei se eu- brigaram, Não sei se eu o dou uma de quê. Eu não sei se eu dou uma de Silvio Caldas. Se despediu tantas vezes, falou que o Roberto Carlos era o substituto dele e morreu cantando. Então, mas deixa claro, depois Obrigado, vocês, cara, Vonei brigaram, Lima. não voltou mais porque brigaram, sei lá o quê. Até a próxima.
Estou de volta na quarta-feira na marcação do Paulinho de Brito. Briguei com quem? Com o Leonardo? Imagina, você sobe. Aí fica 2 semanas sem subir, não dá satisfação, mas brigaram. Nós nunca, a gente sempre se deu bem. A gente só briga no ar, né, Paulinho? Mas a gente sempre briga no ar. A gente só briga no ar. Obrigado, gente. Boa noite. A gente volta amanhã. Um abraço. Tchau. Até lá. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte.